Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 20ª videoaula da disciplina de Programação Aplicada do curso de Engenharia Civil, onde nós vamos trabalhar com arquivos. Isso é uma parte importante do manuseio de linguagem de programação, porque a maior parte de tudo que a gente vai trabalhar nos programas, ou a gente vai ler esses conteúdos de um arquivo, ou a gente vai gravar os resultados do programa em um arquivo. Então aqui a gente vai ver as noções básicas de como trabalhar com arquivos usando a programação em Python. Então, nós vamos ver o que é isso e como se faz essa manipulação desses arquivos, como se faz a leitura e escrita de um arquivo simples, o processamento de um arquivo, como se fosse a leitura de várias linhas de comando dentro de um arquivo, e um bônus que é como gerar arquivos HTML usando Python, tá? Que são como gerar páginas de internet de maneira simples, é claro. Está no capítulo 8 do livro de Menezes, então vamos lá. O que são os arquivos, pessoal? Os arquivos são elementos digitais de armazenamento de dados e manipulação que são guardados no sistema operacional, né, numa área específica da memória, ou a memória rígida dos SSDs e HDs, ou a memória volátil, que é a memória RAM. Tá? O comando que o Python usa para abrir e manipular os arquivos é o open, tá? É o nome do arquivo associado a uma operação. Aqui são as principais operações que o Python executa: ler arquivo, que é o read, write, que é escrever, e apagando, né, o conteúdo se ele existir. A opção A é escreve, mas preserva o conteúdo que está lá, se existir. Trabalhar em modo binário, que seria trabalhar em sequências de zeros ou uns. E atualização do arquivo, que é ele lê e escreve o arquivo. Tá? Essas alternativas você pode combinar, você não precisa trabalhar só com uma delas como o segundo parâmetro aqui do tipo de operação. Esse tipo de operação são essas aqui. Você pode trabalhar leitura e escrita, né? Você pode trabalhar leitura e atualização, certo? A sequência correta de trabalhar com arquivos é abrir, manipular, que aí lê, escreve e apaga, e fecha. Né? O fechamento do arquivo é importante para garantir a integridade do mesmo. Opa, deixa eu corrigir aqui, não precisa de legenda não. Vamos voltar aqui, só um instante. Tá, continuando. O programa, vamos ver aqui um programinha simples para criar um arquivo um programinha que abre um arquivozinho de texto que você criou previamente, vazio, e ele insere ele 30 linhas. Então você está aqui a variável arquivo associada ao open. O open chama o arquivo que você criou, que é o números.txt, um arquivo criado num bloco de notas, que a gente passa entre aspas. E o W é o write, que é como aquele conteúdo vai ser processado. Né? A operação é de escrever. Tá? E aí o que vai ser escrito? É um for, né? Em linha, que é o iterador, in range, quer dizer, de 1 a 30. No objeto do arquivo, aplica o método write e escreva um fstring, né? Que é a linha, que é o número do for. Né? E barra n para dizer para ele descer para a próxima linha. E aí arquivo.close para fechar. Então o método write escreve, o método close fecha. E aqui é o arquivo. Ó. A gente, depois de executar esse processo, ó, ele criou, tá aqui, ó, a sequência dos números. Tá? Então aqui a gente fez um programinha para abrir um arquivo texto e, por sua vez, inserir números e saltar linhas. Isso pode ser reescrito usando o if, tá? Porque às vezes você pode esquecer de fazer o close, então você bota assim, ó, a sintaxe, né? O if, aí chama a operação que é o open, números.txt, é o mesmo nome do arquivo, operação write, aí você vai as arquivo, né? Quer dizer, aquele arquivozinho você que estava aqui na igualdade vem para cá, para a direita, 2 pontos, ele já sabe que depois daqui ele vai dar um close. Né? Aí tem um blocozinho que é o mesmo for, né? Da linha até o range, e o arquivo write da filinha. Quando ele terminar isso aqui, ele já faz o close. Né? Esse método é muito usado porque evita de você esquecer de fechar o arquivo. Né? Tá? Mas para isso aqui funcionar, né, é importante destacar que o arquivo números ele está no mesmo diretório desse programinha que foi criado aqui, certo? Que é assim que o Python faz. Então você precisa fazer o upload do arquivo números para lá. Definição e manipulação. Agora vamos ver um programinha para ler e imprimir o conteúdo de um arquivo texto.
Então, aquele arquivo números que a gente criou, tá? Como é que você faz aqui? Ó? Você cria o mesmo objetozinho, arquivos igual a open, aí números.txt é o nome do arquivo. Agora, ao invés de write, você bota R, que é read, que é leitura. Aí, para a linha, em arquivos, aí o método agora é o readlines, tá? Você vai mandar ele printar a linha que ele leu. E fecha aqui, dá o close, tá? Aqui faltou o fechamentozinho, pessoal. Tá? Então, isso aqui é para você ler o programinha que a gente construiu antes, tá? Agora, vamos falar de ler e escrever, né? Você vai combinar leitura e escrita na função open para um arquivo de dados, né? No caso, o arquivo texto. Então, um programa para ler um arquivo com número de 0 a 20, né? É um pouquinho menor do que aquele outro que a gente fez, e fazer uma cópia desse arquivo num outro conteúdo, um outro arquivo chamado pares. Então aqui, ó, a gente tem o arquivo pares, que foi criado vazio, então com a função open no pares.txt, right, que é escrever, pares, então ele criou o objeto pares. Aí dentro dele tem um bloco de execução. Lembre-se que com essa sintaxe ele já vai fechar o pares quando ele terminar esse bloco aqui. O que é que o bloco diz? Primeiro, abra o arquivo números, txt, como números, e ao abrir o arquivo, faça um for, que é um for de L, que é a linha, em números, que é o objeto que recebeu o nome do arquivo, ponto, readlines, aí você abre e fecha o parênteses, ele vai ler a linha, aí você bota um if aqui dentro, ó, dentro do for. Se converte inteiro, porque esse L é um texto, né? Se o inteiro, int do número da linha, que ele vai ler, dividido por 2 foi igual a 0, então ele é um par. Então você vai pegar esse L e mandar escrever. Você pega no pares.write, escreva L. Então o que ele vai fazer? Né? Ele aqui, ó, eu fiz um outro programinha para ler o arquivo pares, tá? Igual a gente fez no outro. Olha aqui os parezinhos que ele pegou de 0 a 20. Que ele leu no números e jogou no pares. Né? Para ler é bem simples, ó. Eu usei a sintaxe sem o if, né? A área, arquivo pares, open, pares txt, né? Read, aí fiz um for de linha em arquivo pares, ponto, readlines, print, linha, arquivo pares, close. Pronto, ele fechou. Então, o if permite que você, mais uma vez, né, feche tudo sem botar esse close aqui no final, certo? Processamento de arquivos. O que é isso? É você pensar assim, digamos que você tem um arquivo com uma série de comandos que você quer executar ao mesmo tempo. Então você pode criar um programa para ler os arquivos e executar os comandos. Então aqui, ó, um exemplo assim, um programa para ler o arquivo e ver qual é o comando e o que fazer com a linha a partir desse comando, né? Esse aqui é o programa e os comandos são os caracteres, né? Quando ele abrir o arquivo e encontrar um caractere ponto e linha, o texto que tiver escrito, né, ele ignora. Se for um sinal de maior, ele ajusta à direita, que é o R-just. Se for um sinal de menor, tá, ele ajusta à esquerda, que é o L-just. E se for asterisco, ele ajusta como center. Lembra que cada teste desse é um elif, tá? Um elif, e aí ele vai printar de acordo com isso. E se não for nenhum desses elementos no arquivo, ele printa a linha que ele encontrar. Mas tudo começou, ó, definindo uma largura de linha máxima para ele imprimir. Depois, chamando o if para ele abrir o arquivo entradas.txt, que é um arquivo que tem esse conteúdo. Vou até mostrar logo ele aqui, ó. Tá vendo o arquivo? Ó, ponto e linha, aí uma linha para ser impressa. Sinal de maior, uma linha para ser impressa. Sinal de menor, uma linha para ser impressa. Asterisco, uma linha centralizada. E linhas em brancos que não é nenhuma dessas opções. Então ele vai ler essas linhas, vai enquadrar elas no if ou em um desses elifs ou até no else, e depois ele vai executar isso aqui, ó. Tá vendo essa primeira, ó? Linha não impressa, tá? Ela não aparece. A primeira, ó, linha alinhada à direita, ele pega a linha e joga ela para a direita, usando o rjust, da largura que nós definimos aqui, ó. Aí a próxima linha, que é essa aqui, ó, linha alinhada à esquerda, ele pega a linha, ele vai entrar nesse elif aqui, porque ele vai encontrar o sinalzinho de menor, tá? E aí ele bota ajustado à esquerda, esse texto que ele encontra aqui, ó, linha alinhada à esquerda, porque a gente manda ele alinhar, ó, da posição 1 em diante, porque quando ele lê essa linha, ele transforma isso aqui numa lista. Então a posição 0 é o ponto e linha, a posição 1 é o L, a posição 2 é o I, certo? Então ele pega, ó, o teste pela posição 0, que é o comando,
né, e imprime pela posição L1. Então aqui, ó, quando eu tenho centralizado, que é o asterisco, aí ele entra aqui, ó, L a partir da posição 1, então ele ignora o asterisco e vai de linha centralizada, e ele faz, ó, aplica sobre ela ponto, método center, né, de largura 60. Então ele centraliza ela. E aí o else é porque esses dois últimos não são nem pontelinha, nem sinal de menor, maior, nem asterisco. Então ele bota linha em branco e ele imprime normal. Tá? Essas são as condições de impressão. Esse é o arquivo de entrada com os comandos e o que deve ser executado é basicamente apenas uma impressão. Isso aqui é um exemplo simples, mas o comando pode executar coisas mais complexas, né? Tá? Então você pode usar isso aí tanto para fornecer dados para o programa como para escrever dados de resultados da execução de um código. Tá? Agora nós vamos falar da parte de gerar um arquivo HTML. Né? Primeiro, o que é um arquivo HTML? É um arquivo que usa linguagem de marcação para criar páginas da web. Tá? Então é uma codificação com marcações que o navegador, por exemplo, o Chrome ou o Edge, ele olha para aquela marcação e ele sabe o que mostrar na tela do computador para você. Por isso que chama-se Hyperlink Marked Language, tá? Porque é basicamente textos, imagens e hiperlinks. Isso agora foi enriquecido, tem muito mais coisa, né? Tem vídeos, tem muito mais coisa. Mas vamos mostrar a coisa mais simples. Então, digamos que você tem um código HTML básico, que é esse aqui, ó, tá vendo o código? Códigozinho escrito aqui, bonitinho. Esse código mostra essa página simples, que é a página Olá. Tá? Esse código ele tem uma linguagem, que é a linguagem HTML de marcação. Certo? Essa marcação é dada entre esses dois sinaizinhos de menor e maior. Toda marcação. Tá? Essa primeira aqui, ó, é dizendo a marcação principal. É um HTML. E ela sempre se fecha. Ó. Aí, como é que se fecha? É o mesmo objeto, só que barra. Então, ó, sinal de menor, sinal de maior, fecha o elemento. Né? Diz que é um elemento da HTML. O barra HTML vai dizer que esse aqui fecha com esse. Tá? Todo objeto HTML tem um fechamento e uma abertura. Aí dentro do HTML tem esse aqui, ó, HTML igual a lang igual a português BR. Esse aqui é um parâmetro que você passa para o HTML dizendo que a linguagem que vai aparecer nessa página é português. Aí aqui, ó, tem outro objeto que é o head, tá? Que head é cabeçalho. Veja que o head está aqui entre sinal de menor e maior e aqui também, só que aqui ele tem um barra. Então o head ele começa aqui e termina aqui. E aí tem essas duas linhazinhas aqui para você, ó. O que é que essas linhas fazem? Essas linhas, uma define a codificação que vai ser usada para usar aqui no Windows. Então é a UTF-8, tá? Para ele acentuar corretamente. E o outro é o objeto título. Tá? O título está dentro de head. Ó. A gente sabe porque o título tem uma marcaçãozinha, sinal de menor e maior, sinal de menor e maior barra título. E aí está escrito minha página. Ó. Tá? Então, ou minha página aqui. Ó. Tá certo? Aí depois você terminou o head, ó, vai para o body, que é o corpo da página. O body tem o olá aqui. Então você tem o objeto body, ó, ele começa aqui body, termina body, barra body, né? Sempre marcado entre dois marcadorzinhos aqui. E você joga o olá, simples aqui. Aí aqui embaixo fechou o body, já tinha fechado HTML. E aqui é só a nota reforçando, ó, que os marcadores, né, são sempre delimitados entre um sinalzinho de menor e um de maior. E o objeto, ele tem essa marcaçãozinha aqui, ó. Aqui está, né, tá invertida a tag, viu, pessoal? Essa barrazinha ela é antes, não é depois, não. É como está aqui embaixo no exemplo, tá? Eu corrigi isso aqui depois. Agora, se a gente quisesse, veja que isso aqui é uma coisa meio repetitiva. Você pode criar um código computacional para criar isso para você. Pode. Como é que a gente faz? Aqui, ó. Um exemplo, uma página em HTML para fazer aquilo lá que a gente viu. Um programa computacional que cria uma página com o nome Olá. Tá? Então aqui, ó, a gente usa o if, faz um open, aí abre um arquivo agora que não é um texto, é um arquivo chamado página.html que você pode criar no bloco de notas e na hora que você salvar você salva com a extensão HTML. Normalmente esses códigos são escritos em JavaScript, que é outra linguagem de programação, mas aqui para o nosso exemplo simples é só botar página.html, você bota o W, que é escrever, né, que você vai escrever, e aí você bota aqui um parâmetro adicional, além daqueles dois do Open, que é o encoding, que tem que ter a codificação para ele entender. O Python escrever da mesma maneira que o HTML vai escrever lá no browser, né, do
computador, que pode ser o Internet Explorer, pode ser o Microsoft Edge ou o Google Chrome. Então isso aqui é importantinho. Esse rapaz aqui tem que ser igual ao que está aqui no conteúdo, tá vendo? UTF-8, tipo UTF-8. Tá? Então o que, que eu vou botar aqui? Ó? Na página, o que, que você faz? É uma sequência de writes. Pegue a página e write o quê? Aquele mesmo texto que nós vimos, o texto HTML. Quando a gente escreve esse texto, algumas coisas são importantes. Ó. Adicionar, que é o /n, que é para dizer salte para a próxima linha. Tá? Todos eles têm /n, ó, que no texto HTML original não vai ter, é só para mandar ele saltar. E quando você trabalhar com aspas, que é quando você define, por exemplo, um tipo de caractere, né, a codificação, se você deixar as aspas e não botar a barra, ele vai entender que isso aqui é um parâmetro do Python. E aí vai dar confusão. Então, toda vez que tiver aspas, duas aspas seguidas, na segunda aspa você bota uma barra para a direita. É só esse cuidado que você tem que ter. E aí você consegue rodar o programa e ele escreve o código HTML igual a gente estava lá. Com esse código HTML, o que é que você faz? Você abre ele no Internet Explorer ou no Google Chrome e está aqui a páginazinha com o Minha Página, índice e o Olá aqui. Tá? Então, aqui é um exemplo de como você pode construir uma página HTML, né, usando programação no Python. Certo? Aqui são aquelas dicas que eu falei para vocês sobre o uso do /n e do barra aspa, né? E aquilo que eu falei do encode, né? Esses tipos aqui são iguais, ó. Esse aqui tem que ser igual a esse. Então, esse rapaz aqui, deixa eu marcar aqui ele, ó. Esse aqui, ó, tem que ser igual a esse aqui, tá? Esse é do Python e esse é do HTML. E pronto, pessoal, isso era o que a gente tinha para mostrar. Estou trabalhando com arquivos, tem muito mais coisa para fazer. Eu vou mostrar agora a parte básica da aplicação disso, né, que é abrir e ler um arquivo. Então vamos lá. Como é que a gente faz aqui? A gente vai, primeiro, criar o nosso arquivozinho básico, certo? Você vai aqui no bloco de notas, por exemplo. Digamos que a gente quer só criar um arquivozinho para escrever alguns números dentro dele. Então, arquivo, salvar como. Vou botar aqui na área de trabalho para facilitar. Vou chamar ele de números. É um arquivo em branco, não tem nada. Tá vendo? Tá aqui na tua área de trabalho. Aí agora você abre o Jupyter Notebook. E aí você vai na pasta onde você vai escrever o código. No caso aqui, essa pastazinha, tem uma pastazinha que eu vou usar já a que eu estou fazendo aqui. Não vou criar uma nova não. Então vamos lá. Digamos que você... primeira coisa, na verdade, é trazer o arquivo para cá, certo? Então, ó, tem que botar o arquivo aqui. Eu vou apagar esse, seleciona, apaga. Aí vou fazer um upload. Aí aponto lá para a área de trabalho, para o números. Aqui, ó. Manda ele abrir. Faz um upload. Agora ele está aqui e ele é vazio. Ó. Se você mandar abrir, ó, tem nada. Certo? Tem nada. Agora vamos lá. Vamos escrever alguma coisa nesse números. Então você vai botar aqui, ó. Arquivo, por exemplo, recebe a função open. Aí a open vai abrir quem? Vai abrir números.txt. Veja que tá, eu estou com o números, né, dentro do arquivo Jupyter Notebook que eu estou usando, certo? Tudo na mesma pasta, para poder o Python achar o arquivo, facilitar. Se você botar em outro lugar, você tem que botar o endereço antes do nome do arquivo. E aí a operação que eu vou pedir para o Python fazer é só escrever. Pronto, escreve. Né? E aí que eu quero que ele escreva. Aí eu boto aqui um for, linha, in range. Aí eu vou mandar ele escrever 20 linhas, né, de 1 a 20. O que é que eu quero que você faça? Você pega o objeto que é o arquivo, ponto,
write. Eu quero que você escreva o quê? Eu vou botar um f-string aqui, ó, né? Vou botar o barra n para ele descer para a próxima linha. O que eu quero que ele escreva aqui? A variável linha, que é o número do range. Tá? Aí eu vou botar aqui arquivo ponto close. Tá? É para funcionar com ou sem esses dois fechamentos aqui de parênteses. Quando você dá um enter aqui, ó, ele executa, aparentemente não aconteceu nada, mas se você voltar aqui, ó, e abrir o números, olha aí, ele escreveu, tá? Escreveu os números que a gente queria, não está mais zerado, certo? Se você quiser agora pedir para ele visualizar, né? Visualizar, vamos usar o if agora, por exemplo, ó, né? O if open, a função, aí quem? O números, vou até aproveitar isso aqui, ó, por causa do tempo, tá? E agora eu vou mudar aqui, ó, de write para read, né? Faça a leitura. Aí o que eu quero que ele faça? Boto as, aí objeto de que ele vai ser um arquivo, dois pontos, aí eu faço um for aqui, for, linha, em objeto arquivo, que é o números, ponto, se eu der um tab, ó, ele me mostra os métodos associados a esse objeto, né, que o Open criou. Então, ó, readline, tá? Então, é o método readlines. Readlines, dois pontos, aí eu mando ele fazer um print de quem? Print de linha. Pronto. Aí agora eu não preciso botar o close, tá? Aqui eu só dou Shift Enter. Ele lê o arquivo, né? Ele vai ler esse cara aqui, ó. Ele lê e imprime para mim, ó. Tá vendo? Leu, aí vai linha por linha e imprime, ó, todas as linhas. Certo? Pronto. Com isso aqui, você está criando um arquivo aqui, e aqui você está lendo um arquivo aqui. Então, era isso, pessoal, que a gente tinha para mostrar para vocês. Termos básicos sobre processamento de arquivos. Agora parto para os exercícios. Obrigado pela atenção.